Pastor Jesus, irmãos, amém. Bom dia, graças a Deus por essa manhã que estamos aqui na presença do Senhor, todos juntos, adorando, louvando, engrandecendo a Ele. E o mais importante, o Senhor está neste lugar. Nós estamos aqui neste lugar porque o Senhor está neste lugar. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Pastor Rogério, presidente, Pastor Anderson, Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui juntamente com os pastores para ministrar também a palavra do Senhor. Também está aqui na frente minha esposa, a pastora Luana, amém, 13 anos casados aí nessa caminhada, é a minha companheira no ministério também da pregação da palavra. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor nesta manhã. A congregação lá do Parque Savoy, Canaã, eles estão em culto lá, amém, mandaram abraços também para os irmãos. Eu quero ler o texto da palavra do Senhor, Romanos, capítulo de número 8, versículo 31, para nossa meditação nessa manhã. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos irmãos, aos romanos, capítulo de número 8, versículo 31, para nós meditarmos nessa manhã. No tema também, a qual nós estamos prosseguindo, nosso alvo é o Senhor, é Deus, né? Romanos 8, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados ou considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode se assentar glorificando e aplaudindo ao Senhor. Desocupe as suas mãos e pode aplaudir e louvar, engrandecer ao Senhor. Irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto da palavra do Senhor, nós entendemos o contexto para qual foi escrito. Quando Paulo escreve essa carta direcionada à igreja de Roma, o livro aos Romanos é maravilhoso, um peso teológico, mas também de ensinamento, numa profundidade também muito linda. E quando eu olho esse texto e orando ao Senhor, eu observo que Paulo, ele escreve, se atentando aqui do versículo 31 ao versículo de número 39, ele escreve para uma igreja que iria futuramente passar por grandes lutas e grandes provações. E quando nós entendemos, se eu colocar um tema na mensagem nesta manhã, forjados por Deus, porque quando eu olho para o ministério do apóstolo Paulo, um homem que foi forjado em Deus, um homem que suportou, um homem que rompeu barreiras, um homem que rompeu obstáculos, não pela força dele, mas pela força do Senhor. E quando eu olho para esse texto, essa carta, qual Paulo escreve para uma igreja que estava passando algumas provações, mas as provações queriam vir com mais intensidade, eles passariam anos depois.
Aí Paulo está na sua terceira viagem missionária, e quando ele chega na cidade de Corinto, ele fica ali 3 meses. E 3 meses que ele está ali, o Espírito Santo fala com Paulo. O Espírito Santo impulsiona Paulo a escrever a carta à igreja de Roma. Uma igreja a qual Paulo tinha um grande carinho, e muitas das vezes Paulo quis ir a Roma, mas o Espírito Santo o impedia, que não era o tempo dele ir a Roma. Mas nós vamos ver que não foi ele quem fundou a igreja de Roma. Diz a história que alguns que se converteram em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, fundaram a igreja de Roma. Aí quando eu olho Paulo na cidade de Corinto, na casa de Gaio, o Espírito Santo visita Paulo. E Paulo começa a escrever a carta aos romanos endereçada à igreja de Roma. Aí quando Paulo começa a escrever a carta, uma carta que vai ser direcionada para a igreja, uma carta que vai ser direcionada àquele povo que estava sofrendo algumas perseguições. Aí no versículo de número 31, Paulo começa: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que eu entendo, eu estava descendo, meditando na palavra de Deus. Eu observo, meus irmãos amados, a estrutura a qual Deus deu para Paulo, aquilo que Deus formou Paulo, porque a igreja de Roma em perseguição, iria sofrer grandes perseguições. Aí Paulo escreve uma carta direcionada para trazer estrutura para a igreja, para trazer alicerce para a igreja. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a igreja já sofria perseguição. A igreja, meus irmãos amados, não é o nosso contexto de hoje. Hoje nós podemos aqui cultuarmos, adorarmos a Deus, mas os irmãos cultuavam muitas das vezes escondidos, de serem presos, de serem torturados, de serem mortos por pregar o evangelho. Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui nessa manhã, e a mensagem que eu estou trazendo é a mensagem de estrutura, de alicerce, para a minha e para a tua caminhada cristã. E quem crê diz um glória a Deus e um aleluia. Aí Paulo vai dizer: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Paulo vai dizer: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Aí eu descendo dentro do texto, eu posso imaginar a igreja de Roma em provações, em perseguições, lendo esse texto, lendo essa palavra. A igreja que estava passando perseguições, estavam muitos escondidos por causa do evangelho, por causa de Cristo. Aí quando chega a carta de Paulo, direcionada, irmãos, porque Deus conhece, todos conhecem o testemunho de Paulo. Aí quando a igreja pega e começa a ler a carta, nem que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, Ele entregou por nós, como não dará com ele também todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes ressuscitou dos mortos, o qual, é lindo isso, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele intercede pelas nossas vidas. Aí quando eu vou avançando no texto, meus irmãos amados, no versículo de número 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35, vem com o pastor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Agora eu imagino a igreja que pega a carta em provação, que pega a carta direcionada de Paulo, Febe pega a carta de Paulo em Corinto lá e leva para a igreja de Roma.
Na hora que a igreja de Roma abre a carta, o pergaminho, está direcionada, está carimbada, vem do apóstolo Paulo. Se vem do apóstolo Paulo, vem do Senhor. Aí a igreja em grande provação, a igreja em grande perseguição, a igreja passando luta, passando prova, passando circunstâncias contrárias. Aí Paulo vai declarar: quem nos separará do amor de Cristo? Será que é a sua luta? Será que é a sua circunstância contrária? Será que é a morte? Aí quando a igreja começa a ler esta carta, eu creio que a igreja começou a chorar, a louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque Paulo foi forjado por Deus. Paulo escreve a carta aos Romanos pelo Espírito Santo com propriedade daquilo que ele viveu, daquilo que ele suportou, daquilo que ele venceu pelo Evangelho de Jesus Cristo. E nós aqui nessa manhã, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, está na minha vida e na sua vida, e quem pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia. Só dá mais retorno para mim, por favor. Irmãos, e quando eu olho isso, quando a carta chega à igreja de Roma, a igreja de Roma lê a carta em provação. A igreja de Roma lê a carta no dia mau. A igreja de Roma lê a carta na prova, perseguição, que levaram à morte de muitos irmãos. Mas quando a carta vem de Deus e vem direcionada pelo Senhor e pelo Paulo que escreve a carta, a igreja vê a carta, ela tem uma propriedade. Porque Paulo foi forjado. Eu quero te dizer nessa manhã, como está a sua forja diante do Senhor? Como está o seu alicerce diante do Senhor? Porque provações nós passaremos, situações contrárias nós passaremos, situações de desespero nós passaremos. E como está a nossa estrutura diante da perseguição contra a igreja? Como está a nossa estrutura diante daquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia? Porque quando eu olho Deus forjando Paulo, você conhece o texto lá em Atos capítulo de número 9, quando Paulo vai ter o seu primeiro encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer, meus irmãos amados, que Paulo, ele vai sair de Jerusalém. Paulo fariseu, Paulo doutor da palavra, antes se chamava Saulo, aleluia, por seu nome, meus irmãos amados e querido, amado e querido Deus. E no versículo de número 9, capítulo de número 9, versículo de número 3, diz assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aqui Deus vai começar a amassar ele. Aqui Deus vai começar a preparar ele. Porque para ele escrever uma carta dizendo: vocês vão superar, vocês vão romper. Não é a morte, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada, não é a morte que vai separar nós do amor de Jesus. Ele tem propriedade para escrever isso. Agora o encontro de Saulo aqui com Jesus, Jesus encontra ele no caminho de Damasco. Saulo vai sair de Jerusalém, Saulo vai andar, meus irmãos amados e queridos Deus, irmãos, a questão aqui, 240 quilômetros até Damasco, com cartas nas mãos, com autoridade nas mãos, não conhecia Jesus, e quando ele está indo, todo ali com autoridade, ele tinha autoridade de chegar nas sinagogas em Damasco. Se alguém tivesse falando de Jesus, ele tinha autoridade de entrar, pegar, prender e mandar para Jerusalém, meus irmãos amados, muitos para levar a morte. Mas quando Paulo está ali caminhando, Jesus Cristo se apresenta, meus irmãos amados, e se revela a ele, e Saulo cai por terra, porque ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então que eu quero trazer um entendimento para a igreja aqui nessa manhã, para nós suportarmos as provações, para nós suportarmos o dia mau, para nós suportarmos, meus irmãos, porque a igreja é perseguida, a igreja passará dias de adversidade, e no dia de adversidade, o que vai sustentar a minha vida e a tua vida é a nossa intimidade com Deus, é o nosso forjar por Deus, aleluia. Então eu quero te dizer nessa manhã, Deus, Ele livra nós de muitas coisas, mas muitas coisas Deus permite para me moldar, para te moldar, para forjar a minha vida e a tua vida. Quem pode levantar a mão e dizer um glória a Deus por isso? Aí começa,
capítulo de número 9, versículo de número 3. Ele tem autoridade, está cheio de autoridade, mas mal ele que sabe que Jesus vai encontrar ele no caminho. Saulo, meus irmãos amados de Tarso, da tribo de Benjamim, aleluia, o seu nome é em homenagem ao rei Saul. Meus irmãos amados, tem dupla cidadania, o seu nome é Paulo, por ser um nome ali romano, ele tem dupla cidadania. Aí Saulo, Jesus se encontra com ele, aí quando Jesus se encontra com ele, ele vê aquele resplendor, ele cai por terra, começa o trabalhar de Deus na vida de Saulo. Eu sou muito específico para dizer isso, meus irmãos, eu prefiro que Deus trabalhe na minha vida, de que o adversário venha trabalhar na minha vida. Eu prefiro ser moldado pelo Senhor. Nessa manhã não tenha medo de dizer: Deus, me molde, trabalha na minha vida, tira tudo aquilo que... Saulo chegando pertinho de Damasco, Jesus se encontra com ele e muda a história. Ali Jesus vai começar a moldar ele. Aí ele vai para a rua direita. Aí Deus também em Damasco, Deus tem os seus também, aleluia. Deus se revela a Ananias em sonho. Por isso que eu creio em sonho, em visão, em revelação, porque é de Deus, meus irmãos. Deus fala com Ananias: Ananias, vai na rua direita, vai na casa de Judas, porque lá Saulo está lá, ele está sem ver, ele está orando, e numa visão eu visitei você, Ananias. Numa visão também eu visitei ele, e na visão eu mostrei para ele que entraria um homem aqui, Ananias, estenderia a mão sobre ele, e ele voltaria a viver, a enxergar, melhor dizendo. E quando eu olho o texto, Ananias vai dizer: mas Senhor, muito eu tenho ouvido dos males que eles têm feito aos irmãos em Jerusalém. Mas Senhor, é Saulo mesmo. Senhor, este homem tem trazido muitos males, muita angústia para o povo em Jerusalém. Aí Jesus vai dizer: isso mesmo, vai lá, porque ele agora é um vaso escolhido, e eu vou amassar ele. Ramaia, subia, camandaia. Eu vou amassar ele, eu vou forjar ele, eu vou trabalhar na vida dele, e ele vai ser um grande pregador da minha palavra. E quando Ananias entra na rua chamada direita, pergunta na casa de Judas, Judas está lá. Ele entra na casa de Judas, Paulo está lá prostrado, orando, jejuando. Ananias estende as mãos e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus Cristo que te encontrou no caminho de Damasco, ele me visitou. Receba a visão e seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele foi cheio, e ali começa o trabalhar. Você conhece a história, ele vai ter que fugir. Os discípulos, muitos no começo não vai aceitar ele, acha que ele é um impostor. Ele vai fugir, depois vai ser levado para Jerusalém. Os irmãos não vão aceitar, depois vão aceitar. Aí começa a transformação na vida do apóstolo Paulo. Mas por que, pastor, você está falando isso? Porque para suportar provação precisa estar cheio de Deus e vazio de nós mesmos, aleluia, para suportar o dia mau, aleluia, porque a igreja passará o dia de adversidade. Quem sabe, eu estou pregando na palavra da ciência. Você entrou aqui na maior luta, você entrou aqui na maior prova, você entrou aqui no desespero, mas Deus está usando a minha boca para dizer: fica tranquilo, aleluia, descansa no Senhor, Deus vai te ajudar, e quem pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia, glória a Deus. Ele vai ser forjado, porque quando ele escreve a carta aos Romanos, no versículo que nós lemos, ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, aleluia. Irmãos, a igreja de Roma poderia estar no culto como nós estamos aqui. As outras pessoas invadiriam o culto, arrancariam as pessoas dos cultos, a espada, a porrete, e levava para ser devorado pelos leões, e levava para ser, meus irmãos, triturado, para ser morto. Aí quando Paulo escreve a carta, aleluia, na maior provação, aí eles entendem que não é a morte, nem a vida, não é anjos, não é principado. Eles entendem
entende, aleluia, que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero declarar uma palavra de autoridade para a sua vida. Não é esse dia mal que vai separar você do amor de Deus, aleluia. Não é, minha irmã, não é, meu irmão. Essa diversidade que está trazendo angústia, que está te consumindo a tua alma. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o Deus poderoso sustenta a minha vida, sustenta a tua vida, sustenta a minha casa, sustenta a tua casa. E quem pode dizer um glória a Deus por isso? Aleluia. É quando eu vou para 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, Paulo já está na forja. Sabe o que é forja que o ferreiro faz? Sabe o que ele faz? Ele pega o ferro, coloca no fogo, põe em cima martelo e água. Fogo, olha isso. Martelo para forjar o que ele quer fazer, a espada, não sei. E água. Joga no fogo, martela em cima e água. Aí fica forjado, fica preparado, fica pronto para aquilo que foi criado. Então eu quero te dizer, muitas vezes é no fogo, muitas vezes Deus nos pega a nós, aleluia. Ele nos amassa como um vaso na mão do oleiro. Ele amassa e joga água. A água fala de limpar, a água fala de tirar as impurezas. Aí ele amassa de novo, aí ele joga no fogo para ficar duro. Não ficou, meus irmãos, a bater alguma impureza ainda. Ele joga a água, vai trabalhando. E eu acho lindo isso, de um Deus que trabalha na minha vida e na sua vida, na mandava séria, de um Deus que trabalha na minha vida e na sua vida, aleluia. Por quê? Porque nós somos escolhidos, nós somos dele, e quem é dele pode aplaudir e glorificar a ele. Se você ler na sua casa depois, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele começa a falar aquilo que ele sofreu pelo Evangelho. Porque para escrever com propriedade, tem que passar pela forja, tem que passar pelo processo. Ele conta a sua história de sofrimento, nudez, perigo, morte. Fugiu da cidade pelo cesto. Perigo entre os falsos irmãos, entre os salteadores, o cuidado das igrejas. Aí no capítulo de número 12, Deus pega ele. Ele vai dizer, meus irmãos amados, capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Ele vai dizer, dizendo dele mesmo, que ele foi arrebatado ao céu. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Ele está falando dele mesmo. E lá no céu, ele ouviu, meus irmãos amados, e ouviu palavras nas suas visões, na revelação, e aquilo que ele ouviu no versículo 4, e palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Deus pega ele, leva ele, mostra ele o céu de glória, mostra ele as visões, as revelações. Aí ele está cheio da glória, ele está cheio da presença. Aí no versículo de número 7, 2 Coríntios 12, 7, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ó, Deus levou em alto nível, mas para ele não se exaltar, aleluia, Deus está forjando, Deus está preparando, Deus está transformando o que era perseguidor, Deus está transformando ele. É quando ele tem a visão, aleluia, ele vai, meus irmãos, receber e ver as maravilhosidades da parte do Senhor. E no versículo de número 8, com espinho na carne, verso 8, ele diz, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo ora a primeira vez e Deus não tira o espinho. Paulo ora pela segunda vez, Deus não fala nada, Deus não tira o espinho. Quando Paulo ora pela terceira vez, ele vai, quem sabe no contexto para a igreja entender, ele vai ouvir um barulho de movimento. Aí na terceira vez ele vai ver que Deus vai responder. Aí Paulo poderia estar esperando, agora Deus vai estender a tua mão poderosa, vai tirar o meu espinho. Espinho fala de sofrimento, espinho fala de algo que ele passava na sua vida, que te trazia ali sofrimento. Aí Paulo, quem sabe agora Deus está respondendo, Deus vai estender a tua mão poderosa e vai retirar o espinho da minha carne. Aí Deus fala para Paulo, Paulo, a minha graça te basta.
A minha graça te basta, aleluia, irmão. Eu prego para uma igreja espiritual, eu prego para uma igreja da palavra. Muitas das coisas Deus não vai tirar, muitas das coisas Deus não vai fazer, aleluia, porque Deus está te preparando. Deus está dizendo: Paulo, eu não vou tirar o espinho da sua carne, faz parte do meu processo na sua vida, faz parte do meu trabalhar na sua vida. Aí quando ele ora pela terceira vez, o Senhor fala com ele: Paulo, a minha graça te basta. Mas o homem que é forjado, o homem que está na presença de Deus, ele entende que a graça de Deus é poder. Ele entende que a graça de Deus ela sustenta. Ele entende que a graça de Deus, para os irmãos entender, Paulo achou que o espinho ia ser retirado. Paulo achou que aquilo que ele sofria ia ser retirado. Aí Deus fala: Paulo, eu não vou tirar, mas eu vou derramar minha graça. Eu não vou tirar, Paulo, porque faz parte do processo, mas eu vou derramar minha graça. E eu quero te dizer nessa manhã: faz parte do processo, mas fica tranquilo que Deus derrama graça, Deus derrama autoridade, Deus derrama ousadia, Deus derrama alegria, e quem pode aplaudir e glorificar a Ele? Paulo é de Deus, irmãos. Paulo recebe a palavra, aleluia. Se às vezes somos nós, né? Tchau igreja, tchau pastores, Deus não me deu o que eu queria, estou indo. Paulo é de Deus, irmãos. Olha o que ele vai dizer: porque ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, olha isso, me gloriarei nas minhas... Irmão, isso aqui é a mente de Cristo. Quem vai se gloriar na fraqueza? Quem vai dizer glória a Deus, aleluia a Jesus, porque eu estou passando perseguição? Paulo está dizendo: pois o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu quero ser fraco, porque em mim habita o poder de Cristo. Aí Paulo está dizendo: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo. Igreja, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Olha isso, irmãos. Porque ele sabe que a graça de Deus é poder, é renovo, é força, é autoridade, é unção. Aí quando eu olho o texto que Paulo está aqui, foi arrebatado há mais ou menos uns 10 meses atrás. Irmãos, nós somos pequenos, nós somos falhos. 10 meses atrás eu estava sentado no escritório em casa, num sábado à noite, montando uma mensagem para o domingo, terminando de montar a mensagem para o domingo de manhã. Eu estava sentado ouvindo louvor, Bíblia, computador, lendo a palavra. Aí sabe quando você está pensando, aí veio na minha mente: nossa, você visita tanta gente, cuida de tanta gente, você libera uma palavra para tantas pessoas, e ninguém cuida de você. Sabe quando aquele pensamento veio na mente? Aí eu estou no escritório, tem uma porta que a pastora está aqui. Aí eu senti uma presença entrando. E quando aquela presença entrou, já mudou o ambiente. Porque quando ele chega, ele muda o ambiente. 10 meses atrás, quando aquela presença entrou, eu senti aquela presença e ouvi uma voz audível: mas eu cuido de ti. Pastor Rogério, Deus cuida de ti. Pastor Andros, Deus cuida de ti. Pastores, obreiros, Deus cuida de ti. Igreja, Deus cuida de ti. Deus cuida. Você sabia que também os pastores precisam ser cuidados pela igreja? Eu ouvi aquela voz, e aquela voz me trouxe alegria de um Deus que cuida da minha vida, de um Deus que cuida da tua vida. Quem sabe no processo, aleluia, o adversário está dizendo: onde está o teu Deus? Onde está o teu Senhor? Aí você vai declarar para Ele nessa manhã: Ele está aqui, porque Ele cuida da minha vida, e quem pode aplaudir e glorificar a Ele? Glória a Deus, Ele cuida. Aí quando eu ouvi aquela voz, me trouxe uma alegria. Até o culto de manhã no domingo foi até diferente, né? Aleluia. E quando eu olho esse texto, eu dei, meus irmãos, esse texto para nós chegarmos lá em Romanos.
Aí quando nós entendemos aqui a carta aos Romanos, a partir do capítulo 8, versículo 37, muitas coisas Deus não livrou a igreja de Roma. Você conhece a história da igreja de Roma? A igreja de Roma, muitos irmãos foram lançados nas arenas dos coliseus. Muitos irmãos derramaram sangue por causa do evangelho. Muitos irmãos morreram à espada. Mas nada disso separou os irmãos de Cristo. Nada disso separou a igreja de Cristo. Nada disso separou esse povo, essa igreja, do amor de Cristo. Então quando Paulo escreve, meus irmãos amados, que nada nos separará do amor de Cristo, ele escreve com propriedade daquilo que ele passou. Ele escreve com propriedade daquilo que ele enfrentou, daquilo que ele passou. E quando eu olho o capítulo de número 8, versículo de número 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou. A morte, o dia mau, a adversidade, ele nos amou. Versículo 38, porque eu estou certo, é certeza, ele não tem dúvida. Ele foi forjado, irmãos. Ele se entregou para Deus, ele foi forjado. Porque eu estou certo, ele não tem variação na dúvida, que ele está com dúvida aqui não. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não é Superman, irmãos. Ele foi alguém que foi moldado por Deus. Ele não é o homem mais forte do mundo, não. Ele é fraco, aleluia, mas ele é cheio da presença do Senhor. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai romper nessa manhã. Você vai avançar nessa manhã. Você vai superar nessa manhã. E quem crê pode aplaudir e glorificar a Ele. Sabe, irmãos, nós somos tão pequenos e eu tentando entender como eles venceram, como eles suportaram. Não é na força humana, é na força do Senhor. Passaremos dias difíceis, passaremos, mas os dias difíceis provam a nossa fé, provam a nossa confiança. E quando eu estava montando uma mensagem, meus irmãos amados e queridos, eu comecei a meditar e a pesquisar como os discípulos morreram. Eu queria compartilhar em pouco momento com você nessa manhã. Pedro, olha isso, homens forjados, mas que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Pedro, diz a tradição, que foi morto, crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar à morte do seu mestre. André, segundo a tradição, André foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado, só que dessa vez numa cruz em formato de X. João, discípulo mais jovem de Jesus Cristo, cogita-se que na crucificação de Jesus ele tinha entre 17 e 20 anos. Irmão de Tiago, outro apóstolo, foi lançado vivo em um caldeirão de óleo ou de azeite fervendo, saiu ileso e foi prisioneiro na ilha de Patmos. Acredita-se que ele morreu por volta de 100 anos de idade, de causas naturais em Éfeso. Filipe, até hoje não se sabe ao certo como ele morreu, discípulo. Acreditam que ele morreu enforcado ou apedrejado e até crucificado. Bartolomeu, segundo os estudos, alguns registros, teria sido esfolado, crucificado de ponta cabeça. Outra versão diz que ele foi açoitado e morto, e o seu corpo foi jogado ao mar. Mateus, a causa da sua morte teria sido decorrência de um ferimento da espada. Olha o de Tomé, há relatos que dizem que Tomé morreu a flechada durante as orações. Está entendendo isso, irmãos? Ele está orando e foi morto a flechada. Simão Zelote, existe algumas versões que ele foi crucificado ou queimado vivo numa fogueira. Tiago,
maior. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião que prenderam a Pedro. Tiago, menor, há 2 relatos. O primeiro diz que ele foi crucificado. O segundo diz que ele foi apedrejado até a morte. Judas Tadeu foi linchado a golpes de lança, machado e porrete. Quando eu olho na visão humanista, erraram o alvo. Quando eu olho na visão do homem, erraram o alvo. Morreram como derrotados. Mas quando eu olho para a visão dos céus, aleluia, quando eu olho para a visão do reino, quando eu olho para a visão do Senhor, homens que venceram, homens que superaram, homens que avançaram, aleluia. Na ótica humana, eles morreram como derrotados, mas nos propósitos de Deus, aleluia, Deus estava de braço aberto, esperando cada um subir, aleluia. Quem pode aplaudir e glorificar a Ele? Aí quando eu olho para Paulo, estou fechando a palavra. Quando eu olho para Paulo, encarcerado em Roma, preso por pregar a palavra, pertinho de ser condenado, pertinho de ser morto, decapitado. Mas Paulo, cheio da presença, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eis que eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele está escrevendo a carta para o jovem Timóteo, discípulo dele de caminhada, pastor da igreja de Éfeso. Ele está dizendo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida, Timóteo, está próximo. Mas Paulo vai dizer, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele está dizendo, Timóteo, eu combati o bom combate. Mas espera aí, na visão humanista, você está preso, você vai ser decapitado por Nero, você errou o alvo. Não, aleluia. Paulo, ele sabe muito bem. Aí ele vai dizer, Timóteo, aleluia, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. A igreja passa luta, irmãos. A igreja passa provação. A igreja passa dia maus. E é nesse dia mal que vai ser prova da nossa fé. A igreja passa circunstância contrária. E nas circunstâncias contrárias é a prova da nossa fé. Eles, na ótica visão humana, todos morreram como derrotados. Mas na visão da igreja, porque nós estamos aqui, aleluia, porque alguém morreu por esse evangelho. Alguém se colocou para escrever o evangelho pelo Espírito Santo. E nessa manhã eu quero declarar para a minha vida, para a sua vida, nós romperemos essa adversidade. Nós venceremos não na nossa força, mas na força do Senhor. E quem pode aplaudir e glorificar a Ele? Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. Aleluia. É a palavra de estrutura. É a palavra de alicerce. Porque quando eu fui para o texto de aos Romanos e meditei, Deus usa Paulo pelo Espírito Santo dizendo, igreja de Roma, vocês vão passar. Muitos vão morrer à espada. Muitos vão perder a vida pelo evangelho. Muitos, você acha que Deus não amava, irmãos? Os irmãos que eram jogados para os leões serem devorados em meias arenas. Irmãos, irmãs e crianças que eram arrastadas dos cultos, lançadas nas ruas, e cachorros selvagens devoravam aquelas vidas. Na visão humana, todos derrotados. Mas na visão de Deus, aleluia, eles estão lá com coroa de glória, de vitória, esperando a igreja subir. Aleluia. Então eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas a palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida, é de estrutura, é de alicerce. Irmão, eu queria dizer que não ia ter dia mal, que não ia ter adversidade, mas eu estou na Bíblia, eu estou na palavra. Jesus disse, ei, tereis adversidade,
adversidade, vai ter aflição, vai ter angústia, mas calma, tem de bom ânimo que Jesus já venceu, aleluia. Então eu quero declarar, feche os seus olhos, aleluia. Eu preciso orar contigo nessa manhã, nessa palavra de estrutura para a tua vida. Oh Senhor, aleluia, Deus poderoso, nos molda cada dia, Senhor. Se você tem a ousadia, se você tem a mente de Cristo, ora desse jeito, diga: Senhor, me molda conforme o teu querer, me forja na tua presença, Jesus, me forja em ti, Jesus, aleluia, me forja diante do Senhor, aleluia. Peça para Ele força, peça para Ele a graça, peça para Ele ousadia, Ramaia Sóvia, Estecamande baixo. Aleluia, peça para Ele graça, aleluia, diga: Deus, aleluia, eu quero ser trabalhado pela tua presença, eu quero ser moldado pelo teu Santo Espírito. É uma oração de ousadia, é uma oração, aleluia, de discípulo, é uma oração de homens e mulheres de Deus. Então ore, eu quero ouvir o teu clamor, eu quero ouvir a tua oração, eu quero ouvir a mandeva subicamancho. Aleluia, já estou finalizando, mas esteja na comunhão. Aleluia, é tempo de forjar. Deus está trazendo alicerce. Chega de casa sobre areia, chega de casa sobre areia, aleluia. Qualquer vento contrário já desiste, já para, já estaciona. Chega de casa sobre areia. É tempo de casa sobre a rocha, é tempo de estrutura, é tempo de alicerce, aleluia. Porque no dia mau, no dia da adversidade, no dia da angústia, quem vai sustentar é a presença de Deus, quem vai sustentar é o Senhor. Então adore, 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 ore Ele. Deus, Ele cuida, Deus, Ele cuida. Na visão humana morreram todos como derrotado, mas na visão de Deus, aleluia, Deus estava de braços abertos, esperando cada um, aleluia. Minha irmã, meu irmão, receba força nessa provação, receba força nessa caminhada, receba a ousadia do Espírito Santo nessa manhã, recebe graça que vem do Senhor nessa manhã. E quem crê, levanta a mão lá em cima e pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia. Eles venceram. E no nosso pior dia o louvor já vai adorar o Senhor. Ele está lá dizendo: ei, eu cuido, eu cuido. E muitas vezes quando eu subo em alguns púlpitos na igreja para pregar a palavra de Deus, eu ouço sempre aquela voz: irmãos, passamos lutas. Só os pastores são pastores presentes, só Deus sabe no detalhe as lutas que eles passam. E muitas vezes não tem com quem conversar. Aí nós entramos naquele momento: mas Senhor, e quem cuida de nós? Aí vem aquela voz: eu cuido. Pastor Rogério, Ele cuida. Pastor Anderson, Ele cuida. Ele cuida. E quando Ele cuida, está aqui, ó. E se está aqui, irmãos, eu quero ver o maligno tocar. Eu quero ver o maligno ter ousadia para entrar aqui, aleluia, na mão do Todo-Poderoso, no centro da vontade de Deus. Se está aqui, se Ele está cuidando, o inimigo vai até tentar, mas Ele está dizendo: aqui tu não chega, porque eu cuido, eu cuido, eu cuido. Ramancho, comandai, Xenei, Gassúria. Ele cuida, aleluia. E quem crê pode aplaudir e glorificar ao Senhor.